Se o cliente recusa o vinho, você tem que tomar cuidado. Lembre-se que você é um aprendiz de sommelier, você não é um sommelier. Essas coisas são sempre desagradáveis porque há clientes arrogantes. Eu lembro de um amigo meu que começou a estudar vinho, ele adorava para fazer tipo, falava, não, esse vinho está irregular, e devolvia. O coitado do sommelier ficava ali inseguro. Nesse caso, você deve sempre chamar o sommelier da casa ou o gerente da casa, não vá discutir com o cliente. Mas, via de regra, você deve saber que um vinho é normalmente recusado basicamente por duas razões. Uma, ele está desequilibrado, completamente oxidado, que é um assunto complexo, porque antigamente, isso está mudando, todo mundo queria um vinho equilibrado. O que é um vinho equilibrado? Você tem no mesmo patamar a acidez, o tanino e o álcool. Todos eles têm a mesma intensidade, o mesmo nível de vibração. Isso é um vinho equilibrado, normalmente é um vinho muito agradável. Só que a busca disso levou os vinhos a uma mesmice. E hoje há vinhos que justamente são interessantes por serem desequilibrados. Eu, por exemplo, sou fã de um desequilíbrio, porque eu também sou um pouco desequilibrado. Mas quando a pessoa acha o vinho desequilibrado, basicamente é porque ele está com uma oxidação altíssima, que você também deve tomar cuidado, porque há vinhos naturais e vinhos biodinâmicos que são naturalmente oxidativos. Ele é evoluído, não é que ele é oxidado, ele é evoluído. Vinhos que às vezes ficaram 6 anos numa barrica, vinho branco, como o Tondônia, que não vai para o mercado antes de 6 anos dentro de uma barrica. Você imagina, o vinho é maravilhoso, tem vários nuances. As pessoas que não conhecem, e às vezes pedem porque é um vinho famoso ou um vinho caro, pede para fazer um tipo, é muito comum recusarem porque não conhecem o vinho. É uma situação delicada. Nesses casos, você sempre chame o sommelier e o gerente para ele se desvencilhar dessa situação. Você não pode perder um cliente por causa disso. Mas via de regra, por exemplo, se o cara pede um vinho verde e ele chega amarelo, está errado. Vinho verde, ele é sempre verdeal, né? A menos que seja um vinho verde alvarinho, de longa guarda, maravilhoso. Aí ele já está com tons amarelados. Você vê como você precisa estudar? Como é que você ia saber disso? Eu não posso aqui no curso falar todas essas alternativas, você vai ter que ir atrás para aprender o que é um vinho novo, o que é um vinho evoluído. Por isso que eu te digo, um vinho por dia, vai lá no site e você vai aprendendo essas coisas. A outra razão muito comum de devolução de vinho, muito comum não, mas de praxe de devolução, é problema de rolha. Você sabe que a rolha, ó, eu até trouxe aqui para você, eu vou pedir para o Noril dar um zoom aqui, para vocês verem. Então, pouca gente sabe que a cortiça, de onde se faz a rolha, é a casca de uma árvore. Você está vendo aqui, ó, é a casca do sobreiro. Você imagina que para ele ter essa espessura aqui, para ser tirada da casca, demora 9 anos. Como é que pode alguém esperar 9 anos para fazer dinheiro? Aí eles fazem o quê? Eles, com um aparelho, eles fazem os furinhos e produzem a rolha. Olha aqui, que sensacional. A casca do sobreiro, gente, não é bacana? A natureza é um negócio fantástico. Isso aqui chega a comprimir 90% do seu corpo e depois voltar ao normal. Pode imaginar? Obrigado, Noril, pelo zoom. Então, às vezes o vinho está o que se chama de bouchonné. Você está vendo aí embaixo como é que se escreve bouchonné? As pessoas às vezes se referem só a bouchon ou falam apenas tem rolha, está com cheiro de rolha. O que é isso? Essa cortiça, quando é retirada, ela precisa ser tratada. Ela é lavada, passa por banhos de TCA, que é como se fosse o cloro, justamente para tirar impurezas e não contaminar o vinho. E ela é lavada. Acontece que depois ela é lavada, mas às vezes numa ranhura pode sobrar uma pequena partícula do TCA que, se coincidir de estar na ponta da rolha e entrar em contato com as leveduras do vinho, ela resulta nesse fungo chamado, que dá esse cheiro de bouchonné. E aqui é importante você saber de um truque, porque tem vinhos que têm naturalmente um aroma próximo de um bouchonné, ou que são traços animais de vinhos muito nobres. Inclusive esses vinhos ali do Piemonte, da Toscana, de Bordeaux, é comum você ter isso em vinhos evoluídos. Tem um truque, quando o vinho está com esse cheiro que muita gente acha desagradável, às vezes quando é muito forte realmente é desagradável, lembra um jornal molhado, pano de chão sujo, molhado, papelão molhado, você sentiu esse cheiro, você deixa ele lá, dá uma airada e espera. Em alguns minutos
Se for Bouchonnet mesmo, esse aroma sempre cresce. O Bouchonnet, quando você percebe no início, ele nunca fica naquele estágio, ele cresce. Então, às vezes, vinhos evoluídos têm um leve toque que parece Bouchon e que não cresce. Se não crescer, não é Bouchon. É bom você saber isso. Mas, em todo caso, são assuntos para você chamar o sommelier. Outra coisa, o vinho pode ter problema de redução, que eles chamam. Vinho que foi engarrafado muito novo, com pouco oxigênio, ele, quando você desarrolha, tem um cheiro horroroso que lembra repolho, lembra ovo podre, um cheiro horroroso. Nesse caso, não precisa se assustar. Você decanta o vinho, porque se o problema for realmente de redução, a aeração do vinho vai eliminar esse problema. É muito simples. Então, hoje você aprendeu essas coisas sobre os aromas, sobre se um cliente recusar. Você deve sempre estar bem informado e lembrar sempre de ser atencioso, ser elegante, sem ser servil. Você se lembre sempre disso, né? Servir sem ser servil. E aprenda a pronunciar, gente. Olha, o Google tem lá o Google Tradutor. Você põe o nome da palavra na origem e vai ouvir. Tem um íconezinho que você clica e aparece uma voz falando a pronúncia correta. Eu vejo pessoas, inclusive que já são premiadas, se referindo a Sauvignon Blanc. Não existe Sauvignon Blanc, é Sauvignon Blanc. Escreve Sauvignon Blanc, mas fala-se Sauvignon. Não é Sauvignon também, que tem o GN, é Sauvignon. Então veja a pronúncia. Tem gente estudando o W não sei quanto de sommelier e não sabe pronunciar o nome da uva. É feio. A Viognier, não é Vignonier, é Viognier. Então você digita lá, é fácil, você vai lá, Google Tradutor, põe a uva na origem, língua de origem, França. Aí você põe, se quiser tem a tradução, nesse caso vai vir o mesmo nome. Então você vai ver lá, Viognier, como é que se pronuncia? Viognier, não é Vignonier. Sauvignon Blanc, não é Sauvignon Blanc. Feio isso. Então, aprimora. Você pode perguntar tudo. Aproveite isso. Você é o aprendiz de sommelier. Você está estudando? Estou com muita esperança em você. E olha, eu já tenho uma surpresa, mas que eu vou contar num outro programa, hein? Uma surpresa para quem for aplicado, quem assistir todos os vinhos. Vai ter uma surpresa, mas você vai ter que aguardar, vai ter que estudar, vai ter que estudar um vinho por dia, vai ter que ver os capítulos e acompanhar aqui o Aprendiz de Sommelier. Se puder, faça um curso, isso é o ideal. Se você mora lá onde mora o meu amigo em Manaus, que ele tem que pegar um barco, 10 horas de barco para chegar em Manaus e chega lá não tem curso, use o Aprendiz de Sommelier, compre os livros, deguste tudo que você puder, sinta os aromas, pense na sua cabeça, guarde na sua memória olfativa. Você tem capacidade de armazenar 10 mil aromas, todo mundo tem, é só exercitar, tá certo? Saúde! Os nossos agradecimentos ao Ibravin Vinhos do Brasil, a Mistral, a Salton, a Santa Carolina e a Chandon.